espero tê-los convencidos de que a inoculação em si já traz grandes benefícios. Mas hoje mesmo eu estava falando com os colegas aqui, a gente deve parar de falar em inoculação. Por quê? Porque a gente tem coisa melhor. Hoje a gente tem a co-inoculação, que é o uso de uma segunda bactéria no sistema de produção de soja, que é o Azospirillum brasilense, né? Os ensaios para registro do Azospirillum que a gente desenvolveu mostra que, fazendo somente a inoculação anual, nós temos um ganho médio de produtividade de 8% na soja. Isso aqui, média de 4 ensaios lá no Paraná. Juntando o Azospirillum no sistema, esse ganho de produtividade foi para 16%. Para feijoeiro, chegou a 20%. Tá certo? O que acontece? O que a gente constata quando a gente junta Azospirillum ao Bradyrhizobium no sistema de co-inoculação? Nós temos uma nodulação precoce. A planta nodula mais. Isso aqui é a dinâmica de formação de nódulos de 15 a 30 dias depois da emergência. Em amarelo, só inoculado com o Bradyrhizobium, sai lá com 35 miligramas, 38 miligramas de nódulos por plantas e chega lá aos 30 dias com cerca de 85, 90 miligramas. Com o Azospirillum, nós chegamos lá com 30 dias com 150, quase 160 miligramas de nódulos secos por planta, ou seja, eu tenho mais fábrica de nitrogênio na raiz da planta na presença do Azospirillum, né? Por que o Azospirillum faz? O professor Paulo mostrou lá o efeito hormonal, né, de alguns hormônios estimulando ramificação radicular, né? Olha aqui o que o Azospirillum faz. Também faz aumento, uma ampliação do sistema de raízes, né? Se a gente der um destaque aqui para essa região, a gente vê que a presença do Azospirillum induz muito a formação de raízes secundárias, né? E, além disso, é por aqui que vão entrar os Bradyrhizobium, né? Mais raízes, mais pelos radiculares, mais sítios de infecção, consequentemente, maior nodulação, além de um estímulo fisiológico muito mais ativo nas plantas inoculadas com Azospirillum, né? Proteínas relacionadas à patogênese, proteínas relacionadas à depuração de substâncias tóxicas dentro da célula da planta, né? Então, esse efeito benéfico do Azospirillum tem um efeito sinérgico com o Bradyrhizobium. Então, resulta aí num padrão de nodulação muito mais eficiente e, consequentemente, refletindo em ganhos maiores de produtividade. Essa foto aqui vem de área de produtor. Num trabalho que a gente fez junto com a Emater, lá do Paraná, na safra 2016, o produtor já não vinha usando mais inoculante na área dele há 7 anos. E para ele estava tudo bem, porque nodulava, ele estava colhendo relativamente bem, certo? E aí, no trabalho feito com o técnico que o assistia, ele foi convencido a fazer um lado a lado, né, na propriedade, e mostrando lá para ele os resultados desse sistema de co-inoculação. Então, já ali com 30, 35 dias depois de nascido, as plantas co-inoculadas, ou melhor, as não inoculadas, tinham, em média, 31 nódulos por planta. Um número bom, não é um número ruim, é uma nodulação boa. Mas as co-inoculadas estavam lá com 55 nódulos por planta, certo? Mas, como eu brinco com o pessoal, a cooperativa não recebe nódulo. A cooperativa quer grãos, né? O importante é entregar resultado. Na hora da colheita, 4.500 quilos por hectare no co-inoculado contra 3.500 quilos por hectare no não inoculado. Um ganho de produtividade de 29% em área de produtor, certo? Mas uma área só, é muito pouco, tá? Fizemos um trabalho no ano passado, na safra 2017, 2018, também com a Emater lá do Paraná. E divulgamos aqui, nessa circular técnica, esses resultados, pode ser acessada lá no site da Embrapa Soja, né? embrapa.br/soja, /publicações, /fixação biológica do nitrogênio. É fácil de encontrar lá dentro. E o resultado mais interessante disso foram 37 localidades, e aqui está a produtividade relativa, comparando o ganho de produtividade, ou ali, às vezes, o não ganho de produtividade, ali no começo, né, variando aqui de -2% até mais 1%, mais 2% de produtividade pela co-inoculação, né? Em alguns casos aqui, nada de resposta, isso em 37 casos. Vários casos acima de 5%, até 10%, um monte de casos acima de 10%, chegando ali a quase 25% de ganho de produtividade. Então, também varia com o ambiente, também varia com o local, né? E, em cima disso, nós fizemos um estudo econômico, só para ter uma ideia, do que o produtor estava ganhando em fazer a co-inoculação. E os resultados estão aqui, ó. Co-inoculados, a média de todas as áreas,
foi de 4.318 quilos por hectare, em média de 16 nódulos por planta, só na raiz principal, nesse caso, medido só na raiz principal, e um ganho, considerando a saca de soja naquela época R$ 72,00, um ganho de R$ 390,00 por hectare. R$ 390,00 só fazendo com a inoculação, né? O inoculado, 4.091 quilos por hectare, em média 13 nódulos por planta, ganhando R$ 126,60 por hectare. Quanto que ele investiu aqui, só fazendo inoculação? R$ 3,00. Né? Os R$ 3,00 já estão deduzidos ali dos 126. Quanto ele gastou fazendo a coinoculação? 12 a 15, também já estão deduzidos ali dos 390, tá certo? E sem inoculante, colhendo 3.983 quilos por hectare. Todas as áreas tradicionais de cultivo de soja lá do sudoeste do Paraná. Naquele ano, a média de Brasil foi 3.385 e a média do Paraná foi 3.508, tá certo? E o azospirilo no sistema. O azospirilo não precisa ficar limitado só à cultura da soja, ele pode vir em outras culturas que entram no sistema de produção de soja, como o milho, né? Vejam aqui o padrão dessa foto, à esquerda, o padrão de raízes das plantas em condições de campo, inoculadas com azospirilo, e da direita, sem inoculação. Padrão de espigas de milho, né? Em cima aqui, com azospirilo, e embaixo, sem azospirilo. Então, é possível a gente ter altos níveis de produtividade, e esses níveis aumentarem ainda mais na presença do azospirilo inoculado na cultura de milho, por exemplo, em sucessão à soja, onde é possível, né? Em trigo também, ganhos de produtividade, efeitos sinérgicos com o nitrogênio aplicado, né? Ganhos de produtividade em cima dessas culturas, em razão de que o azospirilo estimula raízes, né? E esse estímulo de raiz aumenta, inclusive, a eficiência de uso de fertilizante nitrogenado, né? Somos contra o uso de fertilizante nitrogenado? Não. Vamos ao fertilizante nitrogenado nas culturas que necessitam, certo? Inclusive, aumentando a eficiência de uso, como no milho, como no trigo, como na braquiária, por exemplo. Na braquiária, tanto a rusiziensis quanto a brisanta, sem azospirilo e com azospirilo. O manequim da foto sou eu, estava mais gordinho na época, certo? Mas a diferença está mostrando que, sem azospirilo, braquiária na minha cintura. Com azospirilo, braquiária na altura do umbigo, tá certo? Lançamos também essa tecnologia, esperamos aí que boa parte das pastagens degradadas com braquiária, Brasil afora, recebam o estímulo para serem renovadas e usando azospirilo, né? Quais foram os principais resultados do uso do azospirilo na braquiária? Aumento de parte aérea, de massa de parte aérea de 15%, aumento do teor de nitrogênio, que isso nada mais é proteína na folha, de mais 10%. No final, somando aumento de massa e aumento de concentração de proteínas, uma produção total de 25% mais de proteínas. Para quem está integrando o sistema, pessoal, integração lavoura-pecuária, ofertar um material mais proteico para o gado depois, ou mesmo que não use isso para o gado, mas para a formação de palhada, para a formação de matéria seca, para proteger o solo, para imobilizar carbono, para melhorar a física, a química e biologia, é um instrumento fantástico, que a gente precisa usar cada vez mais. Olha aqui, com azospirilo à esquerda e sem azospirilo à direita. Veja a diferença de padrão, cobertura de solo, né? As plantas com azospirilo já cobrindo, já fechando o solo. Quem tiver curiosidade, quem tiver possibilidade, tem um plot lá na exposição de Londrina que está acontecendo essa semana. Tem lá plot lado a lado com azospirilo e sem azospirilo. Vocês precisam ver a diferença do plot. Detalhe, o azospirilo que foi aplicado no ano passado. Para demonstração no ano passado, na implementação dos plots no ano passado, deixaram esse ano uma diferença absurda, com maior produção de massa e maior produção de sementes da braquiária, que foi inoculado no ano passado, esse ano ela está lá, crescendo muito mais abundantemente, e a feira vai até domingo dessa semana lá em Londrina, quem tiver oportunidade, eu recomendo. E o azospirilo, então, ele deve passar a fazer parte do sistema de produção de soja, né? Desde o início ali da semeadura da soja, com a coinoculação, uma coinoculação bem feita, né, dando chance para a bactéria responder, né, protegendo das intempéries, das substâncias que possam ser incompatíveis com essas bactérias, tanto o azospirilo quanto o bradyrhizobium, né. Entrou um trem diferente aqui, não era para estar aqui, não. Parece algodão, é uma desconfiguração. Mas vamos lá. Essa soja cumprindo o ciclo, sendo colhida e, na sequência, vindo uma outra cultura em sucessão, como o milho, e nesse caso o milho consorciado com braquiária, inoculados com azospirilo,
E esse milho cumprindo seu ciclo, a gente entra com a colheita, a biomassa da braquiária ficou lá, depois pode ser pastejada, tirar mais uma safra de gado ali em cima disso, né, um ciclo de gado, ou simplesmente dessecar e semear soja novamente, melhorando o sistema como um todo, né? Então, a azospirilo também é uma ferramenta aí para o sistema de produção e não apenas para a soja, né? Tanto é que o sucesso do